estamos de volta com o programa Claramente. Hoje estamos falando sobre remédios psicológicos para suas dores emocionais. No primeiro bloco eu comentei que um primeiro passo para sair de seus problemas emocionais tem que ver com examinar as decisões que tomou no seu passado relacionadas com a noção de valor pessoal e decifrar o que cultivou em sua mente sobre o desejo de ser amado, de ser amada. Um segundo passo se relaciona com observar se é necessário melhorar sua intimidade, sua sinceridade emocional. Não intimidade no sentido de sexualidade, mas de vivência de afeto, de carinho, de abertura do coração para com uma outra pessoa. Como eu já comentei, muita gente tem sexo, mas não tem intimidade. Aquela palavra que os jovens usam, né? Ficar. Ficar é um exemplo de intimidade sem intimidade. Ficar para os jovens é quando um rapaz e uma moça se encontram numa festa, se abraçam, se beijam, podem ter sexo genital ou não, e no dia seguinte, ao passar um pelo outro, apenas ele pode dizer oi e nada mais. É um relacionamento descartável, sem compromisso, sem intimidade. É só corpo, só emoção, não sobra nada. É um sintoma da sociedade sensualizada que acaba contribuindo para o aumento da violência. O cardiologista e professor na Universidade da Califórnia, em São Francisco, Dr. Jim Ornish, autor de vários livros e um deles sobre aspectos emocionais e sociais que contribuem para a doença cardíaca, ele diz o seguinte: sair com várias mulheres ou homens é uma maneira de se ter experiência superficial. Ajuda a erguer uma barreira à intimidade. Tem gente que, quando chega perto da outra, torna-se vulnerável. Isto a assusta e ela, em seguida, passa para outra pessoa. Uma pessoa assim pode, ao mesmo tempo, nunca estar sozinho e nunca ter intimidade com ninguém. Pode produzir, durante algum tempo, uma sensação boa, mas sempre deixa, no fundo, uma sensação maior de solidão e vazio. Você pode obter alívio da dor emocional assim, tendo uma pessoa atrás da outra. É como um calmante que você toma e depois tem que tomar outro. Ou como uma realização profissional que você obtém e logo vem um vazio e precisa de outra realização para não sentir dor. Esse é um livro muito interessante, Amor e Sobrevivência, do Dr. Jim Ornish. Melhorar a intimidade afetiva é, portanto, abrir mão da compulsão. Uma pessoa compulsiva não pratica a intimidade saudável. Ela pode ser até compulsiva por sexo ou por romance, mas a compulsão a domina e a atrapalha de ser íntima no todo. Veja o que essa autora diz. Quando nos tornamos íntimos de alguém, perdemos o controle. Perdemos o controle de por quanto tempo eles ficam ou se vão embora, de como se sentem a nosso respeito, de como nos sentimos a respeito do que fazem ou dizem. Perdemos o controle do efeito que amá-los provoca em nossas vidas. Tornamo-nos vulneráveis à perda, à dor, à morte. Um livro também bem interessante que fala sobre carência afetiva e alimentação, uma questão delicada. Então, se tornar íntimo é abrir o coração para uma outra pessoa. Mas o que virá desta pessoa para você? Aceitação, rejeição, ironia, afeto, indiferença? Quando uma criança abre seu coração para o pai e para a mãe e recebe de volta uma palavra fria, dura, e se isso acontece com frequência ao longo da infância, ela se sente justamente magoada, é uma mágoa justa. Alguma coisa difícil para ela acontece. Ela pode sentir angústia, tristeza, medo diante da atitude ruim do pai ou da mãe. O machucado emocional que se instala na criança pode ficar incurável, pode ficar uma ferida aberta por muitos anos, até por décadas. E esta criança irá tentar diminuir a dor da rejeição ou fingir que não foi nada. Ela vai se moldando em sua personalidade para se proteger da dor. É como eu expliquei no primeiro bloco, né, que o tipo de pessoa que ela e que todos nós nos tornamos é o que nos causa menos dor. Em outras palavras,
a gente se torna aquilo que nos causa menos dor. A criança que se sentiu rejeitada, ela pode passar muitos anos da vida adulta tentando conseguir alguém que a ame da maneira como ela é, da maneira como ela precisava ter sido amada no passado infantil. Cobranças que marido e mulher fazem no casamento de um para o outro, em parte tem que ver com isso, com a criança interior de cada um que permanece sedenta de um afeto idealizado, perdido lá no passado. Então, pessoas adultas podem ter medo de abrir o coração para o outro indivíduo porque provavelmente as primeiras experiências íntimas que elas tiveram na vida foram assustadoras e não porque não possuem capacidade para amar. Não critique então a si mesmo, não se deprecie achando que você não é capaz de amar. A capacidade existe, Deus dá essa capacidade, mas o medo de doer de novo também pode existir. Dr. Jim Ornish diz o seguinte: o segredo da sobrevivência é o amor. Quando nos sentimos amados e amamos, nosso sofrimento diminui, nossas feridas mais profundas começam a cicatrizar. Nosso coração começa a se sentir suficientemente mais seguro para ser vulnerável e se abrir um pouco mais. Daí você não vai precisar canalizar a humanidade e a afetividade para querer ser máquina nas relações de trabalho. Então, o que se pode fazer para lidar com dores emocionais que se manifestam por compulsões e por outras dificuldades comportamentais? O que se pode fazer? Bom, primeiro, procure examinar por que você tem tanto medo. Deixa eu sentar aqui para continuar a falar com você. Por que você tem tanto medo? De onde vem esse medo? Você tem que pensar nisso. Segundo, pense em que tipo de sentimentos você pode ter experimentado lá atrás no seu passado, quando você sofria na sua família. Que sentimentos você tinha quando criança e que quando eles surgiam, você tinha que bloqueá-los por ser impedido de falar ou de se expressar. Que emoções você experimentava quando se sentia não aceito pela criança que você era? Será que você sentia raiva, medo, tristeza, culpa, vergonha, dor? Pense um pouco nisso, tente lembrar isso aí. Um terceiro passo é se você tem alguém com quem falar dessas coisas, com quem você possa se abrir de maneira confiável, de maneira ética, talvez no atendimento profissional, isso poderá lhe ajudar, porque ao você expressar seus sentimentos, seus pensamentos, esta pessoa que vai te escutar, ela sendo uma boa conselheira, é alguém que sabe escutar, ela irá valorizar o que você diz, não vai te rejeitar, vai te aceitar, não vai punir você por falar dessas coisas. Ou seja, vai fazer talvez o contrário do que pode ter acontecido lá atrás na sua infância, quando você não foi ouvido, não foi aceito, foi punido e rejeitado injustamente. Então, dessa maneira, a cura da ferida pode ir andando passo a passo. Um outro passo também pense também que você precisa abrir mão do desejo e das atitudes de controle dos outros, querendo com isso que eles façam o que você quer. Tentar manter o controle sobre os outros é o mesmo que insistir na ideia de que a cura da sua dor está relacionada com o outro ter que ser para você o que seus pais não foram. Outro aspecto, passe agora a tomar conta de sua vida, de sua pessoa. Pense e aceite que seu bem-estar não está nas mãos das pessoas, das outras pessoas. Você é que é responsável pelo seu próprio bem-estar. Se você mantiver a ideia e a postura de que, para se sentir bem, as outras pessoas precisam estar com você de um jeito que você quer, isto significa colocar nas mãos dessas pessoas a sua felicidade. Percebe que isso é uma armadilha que você constrói para si mesmo, para si mesma? Outro aspecto, quando você vai percebendo tudo isso, quando pensa nessas coisas e vai entendendo que o que faltou de afeto, de carinho, de aceitação, de colo no relacionamento com seus pais no passado, não pode ser recuperado no presente, você pode aceitar essa realidade, aceitar a perda,
a falta, os vazios do passado. E isso, essa aceitação liberta. Olha essa frase interessante, pense nisso. Mais importante do que seus pais fizeram com você é o que você faz com o que eles fizeram. Eu vou repetir, porque é bem importante você pensar nisso. Mais importante do que seus pais fizeram com você é o que você faz agora na sua vida com o que eles fizeram. Então, quando paramos de viver reagindo ao que nos faltou no passado, podemos começar a viver a vida que Deus quer que vivamos no presente. Podemos viver reagindo de maneiras muito variadas, querendo tomar conta dos outros, viver seguidamente com pessoas complicadas que nos machucam, nos chamados relacionamentos tóxicos. A escritora Jeanne explica o seguinte: a paz e o contentamento são sentimentos que necessitam ser praticados para serem aprendidos. Não são consequência do sucesso, do amor ou da magreza. São, entre outras coisas, consequência de se parar no momento presente e olhar à volta. Então, pare e olhe. Pense, mas não fique mais fantasiando um amor ideal. Jeanne complementa dizendo assim: precisamos atravessar o passado para viver o presente. Através, mas não além de. Através, não acima. Através, não fora de. Falando, sentindo, chorando, tendo raiva, rindo, sendo destemidamente honesto sobre o passado. Dessa forma, o presente se torna ele mesmo, nada mais. Então, saúde mental tem que ver com experimentar e expressar sentimentos de uma forma adequada, equilibrada, oportuna, necessária, funcionalmente. Quando ocorrem problemas nesse sentido, especialmente na infância, podem surgir desequilíbrios na personalidade. Doutora Lee Vaillant, que foi professora de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, ela escreveu o seguinte: muitos, talvez a maioria, dos problemas da vida das pessoas poderiam ser resolvidos ou aceitos maduramente se não houvesse bloqueios à expressão normal, madura dos sentimentos repelidos. Eu aguardo você semana que vem aqui no programa Claramente. Até lá.